Tirania de Aço capítulo 31. Depois que a batalha ocorreu, havia muitos motivos para comemorar a vitória esmagadora conquistada pelas forças da milícia. Tendo conseguido a sua primeira batalha fora do caminho com as novas armas, os homens das forças de Berengário estavam totalmente confiantes em defender o seu território de qualquer força invasora e, mais importante, no comando de Berengário. O fato de o jovem Lorde estar na linha de frente enfrentando onda após onda de inimigos ao lado de suas tropas seria falado por todos os aldeões de Kufstein nos próximos meses. Berengário, por outro lado, prometeu uma grande festa depois de limparem o campo de batalha. Eles não podiam permitir que centenas de cadáveres jazissem nos campos para apodrecer. Como tal, depois de muito esforço, a milícia cavou uma série de valas comuns onde enterraram Urishi e suas forças. Berengário teria dificuldade em explicar sua vitória esmagadora ao pai se contasse toda a verdade. Apesar do desejo de se gabar de seus feitos, ele decidiu mentir sobre a batalha e reduzir completamente os resultados. Como os homens armados e cavaleiros já haviam fugido dos limites do baronato de Kufstein, e os camponeses que lutaram contra eles foram presos, alinhados contra a parede e executados, não houve testemunhas dos eventos que ocorreram além das forças leais a Berengário. A história que Berengário contou a seu pai sobre o atentado contra sua vida por Urishi, a reunião de suas forças, como eles construíram as defesas e defenderam a posição de algumas centenas de tropas camponesas. As forças profissionais do senhor eram muito diferentes da realidade. Berengar girou os eventos, fazendo parecer que Urishi não tinha conhecimento dos canhões de mão, e tolamente atacou a colina com alguns homens. Os camponeses desaparecidos foram explicados fugindo de suas casas e famílias com medo de represálias do barão. Foi um exagero, mas a julgar pelo fato de que os cavaleiros e homens de armas também fugiram da região, Segard não teve escolha a não ser acreditar. Afinal, os canhões de mão eram extremamente eficazes contra as armaduras leves dos levitas camponeses ou a falta dela e assustavam quem não estava acostumado com o som. Quanto à morte de Urishi, Berengário fez parecer que um tiro perdido havia perfurado seu crânio quando a viseira de seu capacete estava aberta. Com a morte do senhor, suas forças desmoronaram e foram derrotadas. Segard enviou uma equipe para investigar os campos para confirmar que essa informação era verdadeira, mas não encontrou vestígios das valas comuns e apenas as pequenas que Berengar havia usado para enganar o barão e seu irmão Lambert. Até onde todos sabiam, a batalha foi bem pequena e foi travada entre 200 milicianos de Berengário entrincheirados na cidade mineira e armados com canhões de mão contra 300 dos homens de Urishi que fugiram com a morte acidental de seu senhor. Afinal, neste mundo feudal, era considerado inaceitável matar um nobre imediatamente, se pudesse ser evitado. Aos homens de nascimento superior foi concedido o privilégio do resgate. Não houve menção ao uso de canhões, devido à desinformação anterior de Berengário. Os canhões foram considerados armas estáticas e em grande parte imóveis pelos não iniciados. Assim, ele não queria revelar quão eficazes eles realmente eram. Após a morte prematura de Urishi, seu filho herdeiro, que era apenas uma criança pequena, foi nomeado senhor de Ulchonal. Como ele era tão jovem, ele precisava de um regente, que Segard colocou de um membro dedicado de sua própria corte para garantir a lealdade do jovem Lorde que agora era seu vassalo. Ele não permitiria que enlutada a viúva do pai traidor do menino distorcesse a fidelidade do futuro Lorde ao seu suzerano. Quanto ao capataz capturado, era a única testemunha viável de Berengário nos esquemas de Lambert contra ele. No entanto, infelizmente, como o homem foi levado para as masmorras do castelo de Kufstein, ele foi encontrado morto por asfixia logo. Em seguida, foi considerado suicídio, pois o homem supostamente se sufocou até a morte com as correntes que o prendiam. Berengar, no entanto, sabia que isso era claramente o trabalho de Lambert e seus aliados limpando sua bagunça. A única testemunha que ele teve do estratagema de seu irmão foi Linde, e Berengário recusou-se a julgar essa carta. Ela era uma espiã valiosa não apenas contra Lambert, mas também contra seu pai. Ele não iria expor um bem tão precioso contra seus inimigos em uma tentativa precipitada de expor as maquinações de Lambert. Tornou-se evidente que o exército de seu pai e a guarda haviam sido comprometidos. Claramente, levou muito tempo para Berengário explicar a situação volátil que ocorrera ao pai. Quando finalmente conseguiu lavar a sujeira de seu corpo, imundo, já era tarde da noite.
Sua paranoia que ele desenvolveu por estar preso na escuridão do poço da mina por dias começou a tomar conta enquanto ele se sentava sozinho no banho durante as horas do crepúsculo. Quando ele ouviu a porta se abrir e os leves toques de passos se aproximando de sua localização, ele sentiu como se outro assassino estivesse se aproximando. Quando os passos finalmente chegaram à sua vizinhança, Berengar lançou um ataque surpresa ao pretenso assassino, arrastando-os para a poça de água e pressionando a cabeça dele sobre a superfície. Por alguma razão, nunca lhe ocorreu que Lindy estava entrando em seu banho para estar com o homem que ela amava. Afinal, ela estava fora de si nos últimos dias enquanto esperava notícias da situação de Berengário. Todos os dias em que Berengário estava preso, ela era tomada de ansiedade e desespero, a ponto de mal conseguir manter a fachada de aliada de Lambert. Demorou alguns instantes para Berengário perceber que estava afogando seu próprio amante. Quando ele finalmente caiu em si, ele rapidamente soltou as mãos e permitiu que a beleza divina ressurgisse da água imunda do banho, onde ela lutava para respirar. Berengário olhou para ela com choque e terror, pois agira por instinto, e só reconheceu o que estava fazendo depois de ter ferido Lindy. Os olhos azul celeste da garota estavam cheios de lágrimas enquanto ela olhava para Berengário com medo. Ela não pôde deixar de perguntar por que ela foi tão severamente punida. Que diabos? Por que você faria isso? Esse Berengar, que estava no meio de um ataque de pânico por causa de suas ações, lutava para respirar, o que era incrivelmente doloroso devido à fratura de sua costela. Como tal, ele agarrou seu lado e estremeceu de dor enquanto lutava para dar uma explicação à garota. Sinto muito, pensei que você fosse um assassino. Lindy contemplou o profundo sentimento de pavor que se espalhou pelo rosto imaculado de Berengário e imediatamente o perdoou. Ela não podia imaginar a sensação de angústia e agonia que Berengário havia sofrido enquanto estava preso na escuridão das minas por sua solidão por dias a fio, imaginando quando ele finalmente entraria no abraço da morte. Como tal, ela se aproximou dele com cautela e envolveu seu corpo quente ao redor dele, colocando a cabeça em seu ombro. Estou aqui para você se você quiser falar sobre isso. Foi só depois que sentiu o calor e o amor do corpo celestial de Lindy que ele começou a se acalmar e percebeu que não estava ainda na caverna esperando a morte. Ele finalmente estava em casa e, embora houvesse inimigos em seu meio, aqueles que o amavam e cuidavam dele eram muito mais numerosos. Rapidamente, a sensação de paranoia e pavor mudou para uma ira intensa quando ele ganhou o controle de suas emoções e começou a planejar a queda de seu irmão. No momento, ele ainda não tinha provas suficientes para acusar o pirralho traidor. Ele esteve na defensiva por muito tempo contra Lambert, e agora ele conspiraria contra seu próprio irmãozinho e levaria o pequeno bastardo à justiça. Sim, justiça, não vingança. Ele não poderia muito bem matar seu próprio irmão e ser rotulado como assassino de parentes pelo resto de seus dias. Se Berengário assim o desejasse, poderia facilmente mandar assassinar seu irmãozinho por Lindy, embora isso não fosse bom para sua consciência. Berengário não se rebaixaria a ponto de se envolver em fratricídio, pelo menos no momento. Se Lambert realmente cruzou a linha, não havia nada que Berengar não tentaria se isso significasse alcançar seus objetivos. Em vez disso, ele atacaria os aliados de seu irmão e cortaria o apoio de Lambert um por um. Além do Conde do Tirol, os aliados de Lambert estavam em grande parte entre os vassalos de seu pai e os exércitos que os apoiavam. Se pudesse identificá-los, teria muito mais facilidade em despachá-los para a vida após a morte. Como tal, ele começou a compartilhar seu esquema com a Lindy, que era o ativo mais valioso de Berengário na Guerra das Sombras com seu irmão. Minha querida Lindy, tenho uma tarefa para você. Lindy tinha brilhos nos olhos. Embora ainda não tivesse sido recompensada por suas ações anteriores, ela sabia que era apenas uma questão de tempo, e com uma nova tarefa significava uma recompensa ainda maior. Como tal, ela instantaneamente respondeu obedientemente. Sim, mestre. Berengário estreitou os olhos. Dentro deles continha um grande senso de ira e um desejo de retribuição. Ele era um homem que não mostraria misericórdia a seus inimigos, e este recente atentado contra sua vida o tornara particularmente vingativo. Mesmo que ele dissesse a si mesmo que era um desejo de justiça. Quero uma lista de nomes de todas as pessoas que já ajudaram meu irmão em suas tentativas de ganhar herança. Quem são, onde moram, suas fraquezas e até que ponto o ajudaram. Acalentou a ideia de tirar minha vida. Eu quero saber sobre isso em detalhes exatos. Eu acredito que isso é algo que você pode lhe dar.
Lindy assentiu com um sorriso profundo no rosto enquanto se aconchegava em Berengar. Qualquer coisa que você precisar, mestre. Berengar olhou para a figura inigualável da linda jovem ao lado dele e sorriu maliciosamente. Se a propósito, eu preciso recompensá-lo por salvar minha vida. Você tem algum desejo em particular que eu possa satisfazer? Lindy corou com as palavras de vergonha, embora no fundo ela estivesse esperando por este momento, como tal. Sentou-se em seu colo e começou a dar uns amassos com ele. O restante da sessão de banho foi preenchido com sons que, se ouvidos por outros, causariam um grande escândalo. No entanto, aqueles que moravam no castelo não notaram um único ruído, pois o casal desfrutava do tempo que passavam juntos com grande paixão. Quando os dois saíram da casa de banhos, voltaram para os aposentos de Berengário, onde passaram o resto de suas horas de vigília continuando sua diversão. Por outro lado, Lambert estava bem acordado e cheio de terror, enquanto se escondia dentro dos limites de sua grande sala de pedra. O atentado contra a vida de seu irmão falhou, e o capataz usou seu nome durante o ato. Se Berengário desconhecia seus esforços anteriores, certamente estava ciente agora. Não só isso, mas um de seus maiores aliados agora estava morto, tudo porque o tolo estava descuidadamente com a viseira aberta. Certamente, se a viseira de seu berço estivesse fechada, as pedras disparadas dos canhões de mão teriam resvalado, certo? É claro que Lambert não tinha como saber a verdadeira maneira pela qual Ulrich havia morrido, nem sabia que as balas de chumbo disparadas do mosquete teriam penetrado no cesto de qualquer maneira se disparadas de uma distância apropriada. Em vez disso, Lambert sentiu que teve uma chance de azar. Seus planos vazaram para Berengário, possivelmente de alguém sob seu comando. Ainda assim, poderia ter vindo também de um dos muitos trabalhadores que Berengário trouxe consigo, que desconfiavam das ações do capataz. Não tinha como saber como a milícia e a força de resgate chegaram tão rapidamente em socorro de Berengário. Todas essas coisas contribuíram para a avassaladora sensação de angústia que ele sentiu, no fundo do estômago. No entanto, a pior parte era que Lambert agora tinha que temer as represálias de seu irmão e como as coisas estavam indo ultimamente, ele não podia deixar de temer a intervenção divina em nome de Berengário. Por não ter conhecimento dos esquemas de Berengário para atingir seus aliados, o adolescente temia um atentado contra sua própria vida por seu irmão mais velho como um ato de retribuição. Assim, enquanto Berengário estava aproveitando seu tempo com a noiva de Lambert, Lambert não conseguiu dormir, pois estava com muito medo do que poderia acontecer enquanto dormia. Tirania de Aço capítulo 32. Adela lutou para adormecer. Muita coisa aconteceu nos últimos dias, e ela só recentemente soube que seu noivo havia retornado do senhorio de Wiltshire após uma tentativa de assassinato fracassada. No entanto, além de passar muitas horas explicando a situação exata ao pai, Berengário não fez nenhuma tentativa de visitá-la. Em vez disso, foi direto para o banho para se limpar da sujeira que acumulara durante todo o tempo na caverna. Depois, antes que ela pudesse se aproximar dele e verificar como ele estava se sentindo, ele foi para seus aposentos, onde supostamente estava descansando. A jovem ouvira dizer que Berengário estava ferido e precisava de repouso, mas não sabia até que ponto, como tal, ela se preocupava profundamente com sua saúde. A realidade da situação era a total atenção de Berengário durante e após o banho ter sido capturado por Lindy, que estava secretamente se deitando com o futuro marido de Adela nos bastidores. Ninguém sabia da relação ilícita entre Berengário e Lindy, especialmente Adela. Ela não era o tipo de garota que aceitava que seu futuro marido estivesse brincando com outras mulheres, mesmo que ela fosse muito jovem para tomar o lugar delas. Por fim, Adela não aguentou mais a dor de não poder ver seu amado, que, até onde ela sabia, estava internado em seu quarto no momento. Como tal, ela saiu da cama e vestiu uma camisola de renda branca que era apropriada para a época. Foi só depois de ter arrumado sua aparência que a jovem saiu de seus aposentos e se dirigiu silenciosamente ao quarto de Berengário. Suas ações, se detectadas, certamente causariam um mal-entendido, e os rumores estavam prestes a explodir. Felizmente para todos os envolvidos, ninguém a viu sair de seus aposentos. Rapidamente se viu diante da porta de Berengário, onde seu coração começou a bater acelerado. Ela nunca tinha visitado o quarto dele depois de horas. Ela se perguntou se ele estava dormindo ou não. Depois de alguns momentos para se acalmar,
Berengário estava brincando com seu brinquedo favorito quando ouviu uma batida na porta. Ele não estava em condições de responder no momento, pois havia uma beleza divina sentada em cima de seu colo. Ele não conseguia imaginar quem estaria à sua porta a esta hora além de Lindy. No entanto, ele fez um gesto com a mão para Lindy para cessar sua atividade e ficar em silêncio. Depois de certificar-se de que os lábios da garota estavam selados, ele quase chamou quem estava na porta quando ouviu uma voz feminina suave com a qual ele estava muito familiarizado por trás da porta. Berengar, você está acordado? Você está bem? Eu não consegui te ver quando você voltou. Posso entrar? Berengar rapidamente se desembainhou de Lindy e sussurrou em seu ouvido com uma voz tão baixa que a dela não conseguiu ouvir do outro lado da porta. Vá para debaixo da cama e leve sua camisola com você. Lindy não desobedeceu aos seus comandos, embora estivesse um pouco frustrada por não ter conseguido terminar. Ela rapidamente pulou da cama e agarrou sua camisola, que estava espalhada pelo chão de ladrilhos de pedra. Ela então se arrastou para debaixo da cama, onde mal conseguiu caber no forro com seu traseiro gordo e peito rechonchudo. Depois, Berengário vestiu rapidamente uma calça e atendeu a porta. Adela estava prestes a sair quando a porta se abriu. Na mão dele estava uma lamparina que iluminava o corpo machucado de Berengário, o que fez com que Adela ficasse profundamente preocupada com sua saúde. A jovem engasgou quando viu o estado em que ele estava e instintivamente tocou seu abdômen para verificar se Berengário estava bem. Berengário, que tentava desesperadamente esconder sua região inferior atrás da porta, não pôde deixar de se sentir constrangido quando a menina tocou seu abdômen machucado. Eventualmente, ele não conseguiu mais se conter e quebrou o silêncio entre o casal. S.A. Você sabe que não deveria estar aqui esta hora. Ao ouvir a voz de Berengário, Adela rapidamente percebeu o que estava fazendo e retirou a mão, tentando esconder sua expressão tímida. Eu não conseguia dormir sabendo que você estava ferido. Eu queria verificar sua condição. Berengário olhou para Adela como se ela fosse um anjinho. Ao contrário da megera que atualmente está deitada debaixo de sua cama, que o deixou esfarrapado apesar de seus ferimentos, essa jovem estava muito estressada para adormecer sabendo que seu noivo pode estar gravemente ferido. Felizmente para ela, ele estava bem, além de uma costela quebrada e alguns hematomas. Pessoalmente, Ellie teve pior e mal notou a dor, exceto quando ele riu ou respirava pesadamente, mas ele nunca admitiria isso para uma garota bonita que estava preocupada com ele. Berengário sorriu e explicou sua situação à jovem que teve a gentileza de verificar seu estado, mesmo que isso arruinasse sua reputação. Estou aguentando firme, no mínimo, não é nada que ameace a vida. Então você não precisa se preocupar muito. Adela imediatamente se sentiu aliviada por seu futuro marido não estar em perigo e sorriu carinhosamente para ele. Bem, isso é bom. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Berengário não queria desperdiçar a oportunidade. Era uma forma de ganhar pontos com a garotinha e provocar Lindy. Como tal, ele convidou a garota para entrar em seu quarto para conversar. Você se importa de entrar, já que você está aqui? Eu tenho algumas coisas que eu quero falar sobre nossa cerimônia de noivado. As bochechas de Adela ficaram vermelhas ao ouvir a oferta. Era completamente inapropriado para uma garota como ela estar no quarto de um menino depois de escurecer. Bem, era inapropriado ela ficar sozinha com um garoto em seu quarto, ponto final, mas ela já tinha feito isso várias vezes. Por outro lado, Lindy ouviu as palavras cerimônia de noivado e instantaneamente começou a franzir a testa enquanto pensava consigo mesma. Cerimônia? Que cerimônia? Ele está dando uma festa para comemorar seu noivado. Por que não fui convidado? Por que eu não consigo Porque o mestre está me fazendo ouvir isso. Que cruel. Sua carranca instantaneamente se transformou em um beicinho quando ela se sentiu excluída. Ela sabia que era apenas sua concubina, mas ainda doía seu coração toda vez que via Berengário flertar com sua futura esposa. Felizmente para ela, Adela recusou a oferta. Desculpe, Berengário, acho que não seria apropriado. Vejo você amanhã. Com isso dito, a garotinha de rabo duplo correu de volta para seus aposentos. Era uma visão adorável, vê-la fugir de vergonha. Apesar disso, Berengário disse seus pensamentos em voz alta enquanto voltava sua atenção para Lindy, que estava rastejando para fora da cama. Talvez eu a tenha provocado um pouco demais. O que você acha?
Quando ele viu lágrimas começando a se formar nos olhos da garota, ele não pôde deixar de rir para si mesmo. Eu te provoquei muito também? Depois que ele disse isso, ele segurou a garota em seus braços e a carregou de volta para sua cama, onde ele passou suas horas acordado fazendo as pazes com a jovem. Antes que ele percebesse, um mês inteiro havia se passado e Berenger não sentia mais nenhuma dor nas costelas. Embora ele ainda tentasse ir com calma pelas próximas 2 semanas, ele estava essencialmente curado de seus ferimentos. Durante este tempo, as coisas correram como planejado. As minas foram completamente revisadas e apreendidas pela família von Kufstein em reparação pelo atentado contra a vida de Berengar. A família von Ilchonal sofreu muito com a perda das minas, seu exército profissional e 1.500 camponeses, que apesar dos rumores de que todos morreram no conflito na cidade mineira, ninguém jamais encontrou qualquer vestígio das valas comuns. Berengário era realmente um mestre em esconder corpos. As façanhas de Berengário avançavam maravilhosamente. A essa altura, os campos nas proximidades da cidade de Kufstein estavam totalmente irrigados. Seu laboratório químico estava funcionando e ele começou a produzir várias coisas dentro dele. Embora ele ainda não tivesse uma equipe dedicada de químicos para trabalhar em tempo integral em química, ele conseguiu trabalhar em alguns pequenos projetos, quando encontrou tempo. Suas fazendas de linho e fábrica têxtil estavam totalmente operacionais ou quase concluídas. A força de trabalho de Kufstein cresceu muito rapidamente após a implementação da irrigação, o que permitiu a Berengar abrir uma linha de produção separada para equipamentos agrícolas como o arado de aço, a ceifeira debulhadora, a semeadora etc. Cidade mineira, a milícia voluntária, estava a recrutar. Eles mal tiveram tempo suficiente para equipar seus soldados adequadamente. Até agora, a bateria de artilharia de Berengário estava cheia, e ele tinha um total de 800 soldados de infantaria. Ele estava chegando muito perto de seus objetivos. Sua rede de espionagem havia produzido grandes resultados, pois Linde conseguiu descobrir uma longa lista de nomes daqueles que estavam na cama com Lambert, e Berengar estava atualmente no processo de descobrir contra quem conspirar primeiro. Linde tinha até conseguido espalhar a teia de seus informantes para as outras regiões do baronato de Kufstein. Rumores começaram a se espalhar do heroísmo que Berengário mostrou diante da morte, como ele não era mais um senhor doente e como ele era um senhor benevolente para seu povo. Isso tudo se devia à rede que Linde havia criado. Ela queria se livrar daqueles rumores imundos sobre seu amante o mais rápido possível. Embora ainda prevalecessem entre a nobreza, muitos dos quais haviam conhecido Berengário no passado e tiveram mais primeiras impressões. As pessoas comuns estavam mais inclinadas a acreditar nos rumores que Linde espalhava, como ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato, apenas para liderar uma força voluntária de camponeses armados com canhões de mão para derrotar as forças profissionais de Lord Ulrich von Ilchonal. Claro, os rumores que ela espalhou foram muito exagerados no início. Com o tempo, eles evoluíram a um ponto em que praticamente espelhavam a verdade da batalha. Atualmente, Berengário se observava no espelho do banheiro. Fazia pouco mais de 3 meses desde que ele havia reencarnado neste mundo. Ele começou como um jovem limítrofe emaciado e doente. Agora ele tinha crescido firmemente em seu corpo, que era bem tonificado com músculos e, embora magro, ele parecia extraordinariamente em forma. Ele imaginou com a forma como este corpo foi projetado, ele nunca seria tão musculoso quanto sua vida passada, mas tudo bem, considerando que seu rosto principesco não ficaria bem combinado com o corpo hipermasculino de um soldado. Seria uma pena arruinar sua aparência real com a obsessão de se tornar um guerreiro novamente. Ele não era um soldado nesta vida, mas um nobre, e um dia talvez até um imperador. Suas ambições cresceram descontroladamente desde a batalha com as forças de Ulrich. Ele não tinha nenhum desejo de ser sacro imperador romano. Em vez disso, ele tinha o desejo de esculpir um império próprio das regiões de língua alemã. Ainda era 4 séculos muito cedo para o Império Alemão vir a existir, mas ele aceleraria o processo nesta linha do tempo. Como um homem de ascendência alemã em sua vida anterior e um nobre austríaco nesta vida, ele sentiu que era seu destino unir o povo alemão em um império coeso. Ele acreditava firmemente no conceito de Estado-nação e achava que impérios multiétnicos e multilingües complexos eram muito mais difíceis de gerenciar e acabariam se tornando instáveis. Ele não sabia por quê, mas ver suas forças camponesas esmagarem o exército feudal de seu inimigo despertou algo nele. Por enquanto,
Essas grandes ambições teriam que esperar. Sua cerimônia de noivado seria em poucos dias e seria uma ocasião excepcional. Não apenas os vassalos de seu pai e sua família chegariam a Kufstein, mas também o conde de Steiermark e sua família, bem como o conde do Tirol. Linde forçou a mão de Berengário e assim ele convidou seu pai a chegar, não porque ela se importasse particularmente em respeitar a aliança que sua família havia feito com seu pai, mas porque ela queria um convite oficial, em vez de apenas estar presente. Ela não se importava mais com as ambições de seu pai. Ele não era um homem adequado para ser duque, muito menos rei, mas aos seus olhos era Berengário. A essa altura, algumas das famílias já haviam chegado e estavam hospedadas na propriedade de Segard. Ele estava profundamente preocupado com a falta de quartos para os hóspedes e, como tal, durante o mês passado, ele construiu uma área de hospedagem especial para a quantidade excessiva de famílias que estariam chegando. As áreas eram essencialmente châteaus desenhados por Berengar. Eles pareciam semelhantes aos castelos, mas não tinham as estruturas defensivas e eram bastante luxuosos. Eles poderiam muito bem arcar com as despesas após a venda maciça de aço. Depois que Berengar terminou de admirar sua aparência no espelho e se vestiu adequadamente com seu traje opulento, ajeitou o cabelo para trás com pomada e saiu do banheiro. Hoje era um novo dia, e ele tinha muitos convidados para receber ao lado de Adela. Também havia muitos na lista de seus inimigos que apareceram, e ele faria o possível para conhecer suas fraquezas nos dias seguintes. Nenhuma única alma que conspirou contra ele escaparia de sua fúria. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances,